caiu tanto assim? A Argentina que já foi um país tão... Foi melhor, tava melhor do que o Brasil até. Eu lembro quando era moleque, os caras invadiam o nosso sul aqui e zoavam, né? Que o peso, porra, valia tanto, os caras gastavam o dinheiro aqui. E agora tá nessa miséria, né, cara? Tá nessa... Qual é a culpa disso? Ou é uma coisa que vem há muito tempo? Não, existe um histórico já, né? No final do século XIX, os europeus falavam, pô, um dia eu quero ser rico. Rico igual um argentino. É mesmo? Verdade. Era uma retórica utilizada pelos europeus, né? Os italianos, enfim. Grande parte dos europeus no século XIX, quando a Europa era um continente de emigração, que vieram para a América, ou vinham para os Estados Unidos, que era mais comum, ou se vinha para a América do Sul, o grande objetivo era a Argentina. E por quê? Porque a clima? O clima, né, era muito mais parecido, a Argentina tem uma posição privilegiada, ela tem, por exemplo, uma Argentina que é mais próxima ali da Cordilheira dos Andes, a Argentina tem uma região bastante plana e com clima ameno para plantação de grãos, de cereais, de trigo. Pecuária. A Argentina tem acesso ao Rio da Prata, que é um sistema de escoamento de produção. Então, geograficamente falando, a Argentina está em uma posição super privilegiada, com solos férteis, enfim, né? Para mim, a grande questão foram os populismos que... Primeiro, a troca constante de poder que acontece na América Latina. A América Latina, ela é mais período de instabilidade política do que período de estabilidade política. O natural são golpes. Democracia é a exceção na América, né? Então, a Argentina, governos muito populistas que gastaram muito mais do que arrecadaram. Então, desajustes fiscais, econômicos que foram acontecendo. Você pega, inclusive, até o Maurício Macri, por exemplo, que foi o presidente antes do Alberto Fernandes, né? Que era um cara que se pretendia, não, vou fazer aqui ajustes fiscais, vou fazer privatização de empresas, vou regulamentar a economia. Pô, o cara percebeu que estava perdendo popularidade, começou a fazer política de congelamento de preços, proibir exportação de carne para fazer a carne ficar mais barata no país. Então a Argentina sempre lidou com questões econômicas como se fosse mágica, né? E não existe mágica na economia. Pô, se eu impeço os produtores, os empresários de aumentar o preço dos produtos, o cara não vai vender tendo prejuízo. Então começa a gerar desabastecimento, desincentiva o cara a continuar produzindo. Então a Argentina, na ânsia de sempre fazer políticas de muito populistas, acabou desincentivando o empresariado nacional a ser produtivo no país. Entendi. E o Brasil nessa relação tem alguma... essa relação da gente com a Argentina? Penso eu, né? O Lula agora, ele tá tentando salvar um pouco os argentinos. Mas antes, o Bolsonaro teve alguma aproximação, um afastamento ou não? Durante o governo Maurício Macri, sim, né? Porque quando o Bolsonaro ele se elegeu, o Maurício Macri estava na presidência. Entendi. Tanto que, por exemplo, tem uma organização política na América do Sul chamada de UNASUR, que é uma tentativa de união política e tal. Só que o Bolsonaro, imagina, isso aqui é coisa de comunista, foi feito nos anos 2000 e tal. Espera só um pouquinho. Paquito, por favor. Olha só, isso aí é coisa de comunista, tá ok? Obrigado. Isso aí. Aí ele foi lá e criou o ProSul, que é um UNASUR de direita. Mas era a mesma ideia, entendeu? Aí o Maurício Macri saiu do poder, entrou o Alberto Fernandes. Quando o Alberto Fernandes ele foi eleito, pô, dá até pra você ver a imagem, ele foi eleito, na sua vitória ali, ele fez o L. O L de Lula. O Lula não era nem presidente, era o Bolsonaro o presidente, né? Ou seja, eu não vou me aliar ao governo Bolsonaro. Então, aí quando o Bolsonaro tinha aliança com o Maurício Macri, depois com o Alberto Fernandes, rompeu um pouco essa ligação, agora Lula e Alberto Fernandes, eles estão mais próximos de novo. E o Brasil, ele tá tentando fazer com que os países invistam novamente na Argentina. Por exemplo, teve uma cúpula do G7, que o Brasil ele foi convidado a participar. Só que antes da cúpula oficial, geralmente vai uma cúpula de ministros da economia. E foi o Haddad, que é o ministro da economia brasileiro, ele foi se reunir com a Yellen, que é a secretária do Tesouro americano, para pedir para, por favor, o FMI parar de cobrar a dívida dos argentinos. Então o Brasil está tentando negociar em nome dos argentinos para melhorar um pouco a situação econômica da Argentina. O Brasil fala que ele está fazendo isso não é por interesses políticos, é por interesses econômicos. Porque se a Argentina está bem economicamente, querendo ou não, a Argentina é um dos nossos maiores parceiros comerciais. A Argentina bem economicamente interessa para o Brasil, né? Por quê? Para as empresas. Você pega, por exemplo, exportação de carros. Eu quero comprar jogador argentino barato, não quero comprar caro, não é? Isso é verdade. Não é? Vai precisar de substituto pro Roger Guedes, Exatamente. por exemplo, né? A gente acha mas é bom por quê? Porque a Argentina é uma importante... para exportar carros. Exato, para comprar produto brasileiro, né? Entendi. O Brasil, ele vende muita coisa pra Argentina. Então, se a Argentina tá bem economicamente, a nossa indústria produz mais,
né? E eles consomem mais, entendi. Exatamente. Então o Brasil alega que tá querendo melhorar os argentinos pra gente melhorar. É claro que tem interesse político por trás, Com né? certeza. A gente vai ter eleição na Argentina ano que vem e tá bem dividido o negócio lá. Bem dividido mesmo. Entre quem vai ser o próximo presidente. O Alberto Fernandes anunciou que não vai querer se candidatar à reeleição. A Cristina Kirchner tá envolvida em alguns escândalos de corrupção e também anunciou que não vai querer ser candidata. Então talvez seja o ministro da Economia do atual... Olha isso. Nossa. Tem isso, né? O ministro da Economia do atual governo ou um cara chamado de Javier Milei. Você já ouviu falar desse cara? Não. Esse cara, ele é conhecido como o Bolsonaro argentino, entre aspas. Mesmo? Só que assim... Só um minutinho, como seria o Bolsonaro em espanhol? Agora eu vai quero... ser difícil, hein? Vamos lá. Pues, muchachos, esto es una una cuestión muy complicada, ¿ok? Tá ok. ¿Está ok? Tá bien? Está bien, cabrón. Usted Cabrón. es un cabrón comunista. Usted é um boludo. Un boludo, 9 dedos. Nossa, não ia- eu demorei pra entender. Cara, e esse cara, você acha que tem chance? Então, é que ele é muito radical, né? Muito Ah, radical tá. mesmo. O Bolsonaro, durante o seu tempo como deputado, ele sempre foi um pouco mais estadista, né? Quando ele se candidatou como presidente, era um pouco mais liberal. Então eu diria que o Javier Milei, ele é um Bolsonaro argentino no sentido que ele é polêmico. Mas não que economicamente os dois sejam parecidos. Entendi. O Javier Milei, ele se define como um anarcocapitalista. Ele se Porra. define como um anarcocapitalista. Você tá brincando? Ele fala que Que ele é é mais radical, então, ainda que o totalmente, né? E, aliás, é por isso que a população argentina fala, meu, será que esse cara pelo menos vai dar um jeito na economia argentina? É. Só que da mesma maneira que isso chama atenção, então como deputado ele com certeza conseguiria se eleger. Agora, será que como presidente? Porque não adianta ele agradar muito, sei lá, os 20% que concordam com ele. Ele tem que agradar 50% mais um ali da população, né? Então esse discurso muito radical dele é legal pra ele ganhar popularidade, mas pode ser também que ele perca a popularidade de outro lado. Uma das coisas que ele defendeu, por exemplo, é a questão da... Já defendeu, tá, no passado. A comercialização de órgãos, por exemplo. Assim, pô, eu tenho um rim aqui. O quê? Eu tenho um rim. Eu posso vender? Se eu quiser, eu posso vender. É meu, eu faço o que eu quiser. Então ele acredita que o Estado não tem que ficar mediando muito as relações econômicas, entendeu? Entendi. É totalmente anárquico aí. Então, Imagino que ia ser, cara, se fosse assim. então talvez isso... Aliás, assisti um filme muito legal, dar uma dica aí no... Cara, por acaso, Paquito, eu nem falei isso aqui ainda, hein? Um filme que acabou de estrear no Netflix. É o Netflix ou a Netflix? Não sabe. Putz, Não sabe. boa pergunta. Netflix. Os caras vendem vida, cara. Você pode vender sua vida. Tipo, eu vendo 15 anos da minha vida, entendeu? Ah, acho Pros que eu vi, caras ó. ricão. Inclusive o filme que você tinha falado, acho que é A Soma de Todos os Medos, não é? Isso. Não. Isso daí é mais recente. Eu acho que era Jogos de Guerra, alguma coisa assim. Jogos de Guerra. É, pode ser. Vê se é com quem que é o ator. Mas esse é, cara, os caras que, na verdade, é uma brincadeira que a gente tá vendendo o nosso tempo trabalhando, a mesma coisa. Mas é meio assim, cara. Chega o cara e fala assim, cara, eu quero comprar, pô, 25 anos ou 15 anos, se você for compatível com o ricão que já tá velho, você fica velho, você envelhece 5 anos e dá sua juventude de 5 anos pra esse cara, ou 15 anos. Tem gente que, o cara tá muito sem grana que dá 15 anos. E a história é da mulher que perdeu a casa e colocou a vida dela como chama? Em garantia, né? É tipo E uma aí- hipoteca, é isso? É, aí chega o cara e vai cobrar 40 anos dela, ou seja, ela já tá velhaça, porque ela... Imagina, então, a premissa é muito legal, cara. Tem aquele filme do Justin Timberlake que fala mais ou Isso, menos sobre que isso os caras também, roubam, né? Que eles têm no Rouba o tempo. reloginho o tempo de vida e o cara pode roubar também. Sim. Muito foda. Paquito, você me venderia uns 15 anos de vida aí? 10 anos de vida, vai. Não sei se eu tenho tudo isso, cara. Eu, Honestamente, eu concordo completamente, quando velho. você falou que o cara tava falando Você é que... otimista, né? É, então, você fala, o cara tá falando de vender órgão, eu falei, pô, ia ser Não. legal, mas eu não vou conseguir vender muita É, coisa. os seus já entendeu? não estão tão bem não assim tem pra vender. nada, É. amígdala já não tenho mais, o resto não vou nem falar, Fígado não vou nem dele. entrar no detalhe. Ô, Paquito, como que tá aí o pessoal? O que eles querem saber? Ó, é o seguinte, o Digo Teucci, ele já mandou aqui um bela aula, professor, de belo cabelo. Ó, dá uma baixada aqui, implante aí, ó. Eu tava até conversando com o Vilela, eu tô na parte triste do É, implante. o meu já tá adiantado, ó. Dá pra ver o meu implante? Já tá bonzão, né? Ó, topetão aqui, doutor Stanley. Ó. E O meu tá na fase tá caindo agora. É, eu que é o coloquei faz mais- desesperador. É. Você passa a mão e cai, né? Parece que eu tô relembrando meus 20 anos, Vilela. Quando eu tomava banho, caía tudo cabelinho na minha Sério? mão, assim. Aí outra coisa.
Né? Mas eu... Você é careca desde cedo, assim? Você já ficou calvo e foi ficando careca? Você tá com quantos Sim, anos? Eu tenho 33. Quanto que começou Eu isso? comecei a perder cabelo, tinha uns 19 anos, mais ou menos. Caramba, com 19 já? E aí com 21, tava ficando meio feio, que eu tava começando a disfarçar muito, sabe? Você Sei. começa a deixar maiorzinho aqui, Sei, coloca pra pra jogar cá e pra tal. frente. Aí raspei e desencarei. Agora eu fiz implante mês passado. É? Mês passado.